Ô, Amanda, o assunto economia é delicado para o governo atualmente nessa tentativa de reeleição, e o ministro da Economia nesse evento teve um otimismo exagerado, ou é uma possibilidade real que o Brasil esteja já decolando de novo, superando as turbulências econômicas? Olha, Adriana, eu acho que decolar é uma palavra exagerada, mas, por outro lado, o ministro da Economia está no papel dele, que é um pouco de animar a torcida e de sempre ter um olhar otimista e positivo em relação à economia. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem razão quando ele fala nas mudanças, nas reformas regulatórias, nas mudanças de marcos regulatórios que fizeram o ambiente jurídico e econômico mais seguro para se investir no Brasil. E ele tem razão também quando ele fala do Brasil e da América Latina em geral. Houve observação sobre isso ontem do presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, falando que a América Latina seria uma nova fronteira de investimentos. Nós estamos distantes do conflito Brasil e Ucrânia e temos também na região vários países que representam uma segurança energética e alimentar para o resto do mundo, então pode haver uma mudança na cadeia de suprimentos. Então, de fato, há oportunidades, né, em que pese também todos os efeitos negativos da guerra, como a inflação, por exemplo, que a gente tem sentido na pele, nos combustíveis, por exemplo, e a insegurança alimentar. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor alimentar de alimentos do mundo. Então, é claro que isso coloca uma série de oportunidades para a gente. Por outro lado, os economistas veem com muito mais ceticismo, porque a gente está tendo uma alta da Selic, provavelmente hoje será a 11ª rodada consecutiva de alta, devemos chegar aí mais meio ponto percentual de aumento, a 13,25% ao ano, é tido como a super quarta hoje, é chamada de super quarta, porque também tem uma reunião do FED, deve ter uma elevação aí de 0,75 ponto percentual. Banco Central Europeu também convocou uma reunião extraordinária para hoje, ou seja, a gente está tendo uma rodada de aumento de juros no mundo inteiro, o que deve tornar a atividade, o que deve enfraquecer a atividade econômica no resto do mundo. Então, é difícil o Brasil decolar ou crescer muito quando o resto do mundo caminha até possivelmente por uma recessão, efeito em parte ou em grande parte da guerra da Ucrânia e das sanções impostas à Rússia. Então, não vejo o Brasil decolando, acho que os outros economistas também não veem, eles projetam um segundo semestre muito mais devagar do que o primeiro semestre e projetam uma taxa de crescimento menor, para o próximo ano e condições econômicas muito mais difíceis, mas tem também tem o copo meio cheio, o copo meio vazio. Ricardo Salles, os desafios da economia agora na beira já do segundo semestre e até que ponto que tudo isso vai pesar na eleição? Bom, com certeza a economia pesa muito na eleição, mas parte desse problema, a Amanda citou aqui o assunto Banco Central, é que tudo indica que o Banco Central brasileiro lá atrás baixou demais os juros para um patamar artificialmente baixo, 2%, 2,5%. E demorou demais para subir também. Então, esses dois movimentos contribuem certamente para que a gente tenha uma situação de desequilíbrio. Incentivou demais o consumo, baixou demais os juros e com isso criou uma espécie de bolha. E depois, quando veio a inflação, começou a subir os juros muito lentamente, né? E com isso tem um problema de estar sempre correndo atrás da inflação, que é o que está acontecendo na prática. Claro que há fatores internacionais e tudo mais, mas essa atuação do Banco Central nesse sentido não ajudou. Mota, como viu as declarações recentes do ministro da Economia, de Paulo Guedes? O Paulo Guedes é sensacional. Eu acho que o mais importante do que ele falou, e que todo mundo precisa prestar bastante atenção, é que nós estamos no processo de transição de uma economia dirigida pelo governo para uma economia mais livre. E o Paulo Guedes disse, no tempo que a economia era dirigida pelo governo, era dirigida por pessoas que não tinham ideia do que estavam fazendo. O resultado foi, em 2015 e 2016, no governo Dilma, a maior recessão da história do Brasil desde 1902. O Paulo Guedes mesmo lembrou, foram destruídos 3 milhões de empregos. O que está acontecendo agora? Os marcos regulatórios estão permitindo uma entrada de investimentos. O que quer dizer isso? Existe segurança para o investidor estrangeiro colocar o dinheiro dele aqui. Então, o que está acontecendo é realmente um fenômeno. Eu sei que para algumas pessoas é difícil de acreditar, mas é isso que está acontecendo. Enquanto o mundo caminha para a recessão, o Brasil está crescendo. Por que isso? Porque nós estamos em uma direção virtuosa, é uma direção do bem, é uma direção que desagrada muita gente
que vivia como parasita, sugando os recursos do Estado brasileiro, um Estado inchado. Era um Estado cheio de gente que criava dificuldade para quem quer trabalhar e produzir para depois vender facilidade. Esse tempo está acabando no Brasil e o resultado só pode ser progresso e crescimento econômico.